Capítulo 3. O contexto atual da inclusão da pessoa com deficiência. Objetivos deste capítulo: entender o conceito de inclusão social, discutir o papel do profissional de saúde e segurança do trabalho, em especial do médico do trabalho, conhecer os dados sobre as pessoas com deficiência no Brasil, revisar o contexto histórico da inclusão de pessoas com deficiência e conhecer os principais requerimentos legais sobre o assunto. Inclusão social. A sociedade brasileira é historicamente diversificada. Para termos um ambiente de trabalho representativo da heterogeneidade dessa sociedade, é preciso estar atento à inclusão de diferentes segmentos representativos, seja de raça, de gênero, de religião, orientação sexual ou condição física-mental. A atual Constituição brasileira, em seu artigo 5º, estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante a igualdade entre os trabalhadores em seu artigo 7º, destacando a proibição de discriminação contra pessoas com deficiência. Constituição Brasileira, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Para haver uma sociedade mais representativa, é preciso entender o conceito de inclusão social a partir de minorias. Incluir quer dizer fazer parte, ou seja, inclusão é a ação de se inserir alguém ou um grupo representativo na sociedade. Portanto, pode-se dizer que incluir uma pessoa com deficiência significa torná-la participante da vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus direitos. É importante ressaltar que trata-se de um processo que acontece gradualmente, com avanços e retrocessos, além de contar com a ativa participação de diversos atores sociais, sendo o trabalho uma das principais formas de inclusão social. Dentre os atores que participam deste movimento de inclusão, este manual destaca a atuação dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, devido ao seu significativo poder de inclusão ou exclusão. Ao adaptar o trabalho ao trabalhador, o profissional poderá promover a inclusão no mercado ambiente de trabalho. Ao seguir o caminho inverso da escolha do trabalhador para o trabalho, o profissional poderá incorrer na exclusão e, por vezes, na discriminação. Por isso, é necessário atuar desenvolvendo estratégias que visem inserir a pessoa com deficiência como parte da discussão e do encaminhamento do processo de inclusão, que é, em última análise, o exercício real da cidadania. O profissional de SST, o médico do trabalho. Segundo o Código de Ética para os Profissionais de Saúde do Trabalho, adotado pela Comissão Internacional de Saúde do Trabalho e traduzido para o português pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, os profissionais de saúde no trabalho deveriam, com base no princípio da equidade, assistir os trabalhadores na obtenção e manutenção do emprego, apesar de suas deficiências de saúde ou de suas incapacidades ou desvantagens. Deveria ser devidamente reconhecido que existem necessidades especiais determinadas por fatores como gênero, idade, condição fisiológica, aspectos sociais e barreiras de comunicação, dentre outros. Estas necessidades deveriam ser caracterizadas em bases individuais, com a devida preocupação de proteger a saúde em relação ao trabalho e sem deixar qualquer possibilidade de discriminação. Portanto, o objetivo do exercício da saúde no trabalho é proteger e promover a saúde dos trabalhadores, manter e melhorar a capacidade de trabalho, contribuir para o estabelecimento e manutenção de um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos, assim como promover a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando em consideração o seu estado de saúde. Sendo que todos os trabalhadores devem ser tratados de maneira equânime, sem qualquer forma de discriminação em função de suas condições socioeconômicas, suas convicções ou quanto à natureza da doença ou o motivo que os levam à consulta com os profissionais de saúde no trabalho. Em relação ao seu exercício profissional, cabe ao médico do trabalho buscar a melhor adaptação do trabalho ao trabalhador, a identificação de riscos à saúde associados ao trabalho, sua avaliação e a eliminação ou controle dos riscos existentes no trabalho. Exercer suas atividades com total independência profissional e moral com relação ao empregador e ao empregado.
Conhecer os ambientes e condições de trabalho dos trabalhadores sob seus cuidados, para o adequado desempenho de suas funções nos exames ocupacionais e demais atribuições profissionais. Ser peça fundamental para a promoção de debates que ampliem práticas inclusivas e mudanças dentro do ambiente de trabalho. Destacar que o propósito do exercício adequado da saúde no trabalho não é o de meramente realizar as avaliações de saúde e prover serviços, mas sim o de cuidar da saúde dos trabalhadores e de sua capacidade de trabalho, com a perspectiva de sua proteção, manutenção e promoção. Mitigar os efeitos, recuperar ou reabilitar o trabalhador na ocorrência de acidentes ou doenças no ambiente de trabalho. Compreender o processo de inclusão de todos os trabalhadores. Não discriminar nos processos seletivos, identificar o potencial ao invés de limitação. Fazer com que o trabalho seja adaptado ao trabalhador. Ergonomia, planos de resposta à emergência, novas tecnologias, etc. Manter conduta técnica e atitude ética. E entender que o médico do trabalho é um dos protagonistas da inclusão social. Quem são as pessoas com deficiência no Brasil? Dados estatísticos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, descreveu a prevalência dos diferentes tipos de deficiência no censo de 2010. Segundo os dados, 23,9% da população residente no país autodeclararam possuir pelo menos uma das deficiências investigadas: visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, 18,6%, seguida da deficiência motora, 7%, da deficiência auditiva, 5,10%, e da deficiência mental ou intelectual, 1,40%. Os quadros 1 e 2, que vamos falar a seguir, mostram a distribuição dos diferentes tipos de deficiência segundo a região pesquisada e a prevalência segundo a população da capital. Quadro 1. Proporção da população com pelo menos uma das deficiências investigadas por grandes regiões do Brasil, IBGE 2010. No Norte, 23,40%. Nordeste, 26,63%. Sudeste, 23,03%. Sul, 23,50%. E Centro-Oeste, 22,51%. Quadro 2. Pessoas com deficiência nos estados brasileiros, IBGE 2010. Pessoas com deficiência nos estados brasileiros com pelo menos uma das deficiências investigadas, censo 2010, população residente e proporção. No Brasil, 45.623.910, que equivale a 23,92%. Rondônia, 345.411, 22,11%. Acre, 165.823, que equivale a 22,61%. Amazonas, 791.162, 22,71%. Roraima, 95.774, 21,26%. Pará, 1.791.299, o que equivale a 23,63%. Amapá, 158.749, 23,71%. Tocantins, 307.350, 22,22%. Maranhão, 1.641.404, 24,95%. Piauí, 860.430, que equivale a 27,59%. Ceará, 2.340.150, 27,69%. Rio Grande do Norte,